Pessoal, parem tudo o que estão fazendo e prestem muita atenção aqui nesse vídeo, porque ele tá pegando fogo. O ministro Nunes Marques acaba de soltar uma bomba que pode mudar o jogo, questionando decisões do Alexandre de Moraes do STF que estão sendo vistas como autoritárias não só por Elon Musk, mas também por políticos e parte da população brasileira. Isso mesmo que você ouviu. E tem mais. Bolsonaro detonou Pablo Marçal após o 7 de setembro. E ainda uma notícia quente de uma possível voz de prisão envolvendo Silas Malafaia e também o Alexandre de Moraes. A situação tá tensa, promete uma reviravolta histórica. Então fica até o final desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e se prepare, porque o que eu vou contar agora vai deixar você de queixo caído. Vamos começar já falando dessa bomba que saiu aqui na revista Veja. Com apoio do governo Lula, MST expande parcerias da China, Cuba e Venezuela. Segundo a matéria, um grupo de 15 jovens, filhos de famílias ligadas ao MST, embarcou na última quinta-feira para Cuba. Eles vão estudar medicina humanista na escola latino-americana em Havana. E segundo o movimento, o curso tem foco no trabalho comunitário que entende a doença como um problema biológico e social, muitas vezes causada ou agravada pela pobreza e pela desigualdade. Bom, gente, lendo aqui essa matéria para vocês, eu vou trazer aqui um trechinho dela só para vocês entenderem junto comigo, Com o apoio do governo Lula, o MST ele tem se aproximado de ditaduras. Há 10 dias, uma comitiva do movimento foi à Venezuela para prestar apoio a Nicolás Maduro. Isso mesmo, ele que é acusado de fraudar a eleição presidencial, além de prender opositores e desafetos políticos. A comitiva foi liderada pela deputada estadual, segundo aqui a revista Veja, que ela é filha de um dos coordenadores do MST. Os Sem Terras anunciaram que estão colaborando com a Revolução Bolivariana na Venezuela, enviando ao vizinho uma brigada de militantes. As relações mais intensas, porém, têm se dado com a China. A aproximação começou em abril do ano passado, quando o principal líder do movimento, João Pedro, integrou a comitiva do presidente Lula em uma visita a Pequim. A viagem se deu após o João Pedro divulgar um vídeo no qual o movimento ameaçava retomar as invasões de fazendas e rendeu dividendos. Logo depois, o MST anunciou a chegada de 30 tratores e roçadeiras chineses comprados por intermédio de um memorando do Consórcio Nordeste. Em junho, um representante do MST acompanhou uma comitiva do governo na reunião de alto nível da Comissão Sino-Brasileira de Cooperação. E o MST ele já faz parte da estrutura do governo Lula, segundo a matéria, As relações do MST com o governo já foram alvo de uma CPI, inclusive no Congresso. Ainda na campanha, Lula convidou João Paulo Rodrigues, um dos coordenadores do movimento, para a equipe petista de coordenação. Depois de eleito, o Lula recompensou o apoio do movimento com cargos na presidência da República, no INCRA e no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nomeou ainda um representante do MST no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, que é o Conselhão. E o MST também faz parte do grupo que elabora o Plano Safra de Agricultura Familiar, que é o PRONAF, 2024-2025, e do Comitê Permanente de Construção de Paz no Campo, encarregado de criar políticas públicas e construir diretrizes para enfrentamento da violência no meio rural. O governo pensou em incluir representantes do MST no desfile de 7 de setembro em Brasília, mas a possibilidade de uma reação negativa dos militares teria desestimulado a ideia. Então a matéria trouxe aqui, gente, matéria atualizada, ela foi enviada pelo colunista Hugo Marques e eu vou trazer aqui para vocês, porque é o seguinte, essa matéria traz à tona uma contradição no discurso do presidente Lula. Acompanha comigo, durante a sua trajetória política, o Lula sempre foi um crítico feroz de regimes autoritários e há alinhamentos com governos que não respeitam os direitos humanos. No entanto, agora, com o apoio do governo ao MST para expandir parcerias com países como China, Cuba e Venezuela, todos conhecidos por repressão política e crises econômicas, o Lula parece estar fazendo exatamente o que tanto criticava. Isso levanta a pergunta: por que o autoritarismo parece ser aceitável quando vem do lado do Lula? Além disso, o MST, na qual ele está expandindo, eles lutam, muita gente acredita que ele luta pela reforma agrária, pelos direitos dos trabalhadores rurais, também
E, por outro lado, não podemos ignorar, ele tem um lado polêmico. Muitas vezes o movimento adota táticas de invasões de propriedades privadas e se envolve em confrontos, gerando instabilidade no campo. Ao invés de promover um diálogo construtivo, essas ações afastam a sociedade e colocam em dúvida a legitimidade do movimento. A questão aqui é, será que essas alianças e métodos são realmente o caminho para mudanças justas e democráticas? Né? A luta por terra é de direitos, né? É legítima, mas a forma como isso é feito precisa ser discutida. Eu quero saber o que vocês acham dessa situação. Deixa aqui nos comentários, porque agora partimos para mais uma notícia quentíssima que saiu nessa tarde de hoje. E segundo aqui agora o jornal G1, eles trouxeram a seguinte matéria. No ápice, ato com Bolsonaro na Avenida Paulista teve 40 mil pessoas. Diz levantamento de pesquisadores da USP. Gente, vamos falar sério, né? Vamos pensar aqui um pouquinho comigo. No ato de ontem, de 7 de setembro, a diferença entre o que vimos nos vídeos independentes, quem aí assistiu o vídeo independente, comenta aqui embaixo, e o que a mídia noticiou foi gritante. Na minha opinião, quem acompanhou as imagens da Paulista viu um mar de gente em apoio a Bolsonaro, mas a imprensa divulgou que só havia 40 mil pessoas. Quando comparamos com os eventos do Lula, também através de vídeos independentes, a gente viu claramente uma ausência de público em vários momentos. Porém, a mídia exaltou como se fosse equivalente ao da Paulista. Isso faz a gente pensar como pode haver uma distorção tão grande na narrativa da imprensa. Esse tipo de manipulação não é novidade. Nós já vimos aí a mídia voltar atrás em várias situações, né, como o caso do triplex do Lula, onde inicialmente tratava como prova definitiva de crime, para depois reduzir a importância quando as investigações avançaram. Quem não se lembra da cobertura também tímida sobre a facada do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, em 2018, né? Eles estavam tentando fazer parecer menor o problema do que era. As manifestações pró-impeachment da Dilma, né, também foram minimizados. Então esses exemplos, eles fazem a gente questionar até que ponto a mídia está realmente nos informando ou moldando nossa visão dos fatos. E vendo isso, pode trazer até uma certa ligação com essa outra notícia aqui que eu estou abrindo, que acaba de ser publicada pelo jornal Isto É, que é sobre o candidato opositor Edmundo Gonzalez, que deixou a Venezuela e pediu aí asilo político na Espanha. Gente, esse caso aqui está pegando fogo na Venezuela. Ele envolve aí, mais uma vez, uma falta também de posicionamento por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato opositor Edmundo Gonzalez, do Nicolás Maduro, ele teve que deixar o país, pedir asilo na Espanha. O nível de repressão que o regime de Nicolás Maduro está impondo está claro. Para piorar, ontem saiu no jornal que até as luzes apagaram dos locais onde tem asilados, lá incluindo brasileiros na Venezuela, enquanto Maduro tenta localizar essas pessoas que estão aí asiladas. Perseguição, a situação está clara. E sabe o que mais chama a minha atenção? O Lula não se posiciona com tudo isso acontecendo. Ele fica calado como se fosse uma árvore. Não é de hoje a relação de Lula com Maduro que levanta esses tipos de questionamento, mas agora a coisa tá feia. E mesmo assim, ele escolhe não falar nada, não defender até o brasileiro que estão lá, né? Então, o Brasil, que sempre foi um país que defendia os direitos humanos e a democracia, ver tudo isso e não dizer nada, isso passa uma mensagem talvez muito errada, não só para os brasileiros, mas para fora do mundo, né? Eu quero saber o que vocês acham dessa postura do Lula. Ele deveria se posicionar ou vocês acham que ele tá certo e ficar quieto? Comentem aí para mim, vamos debater isso. E enquanto a gente debate, eu vou trazer uma outra situação, agora envolvendo Bolsonaro e Pablo Marçal, que tá dando o que falar. Saiu aqui, gente, no noticiário, olha só, lê aqui para vocês a matéria que saiu no jornal Metrópolis. O colunista Igor Gadelha foi quem trouxe a matéria. Ele trouxe assim, ó, o título da matéria: Bolsonaro critica Marçal por tentar fazer palanque na Paulista. Em mensagem a aliados, Bolsonaro não poupou críticas ao Pablo Marçal no ato de ontem. E essa mensagem, né, entre interlocutores por meio do WhatsApp, o Bolsonaro lembrou que Ricardo Nunes e Maria Helena, também candidatos a prefeito de São Paulo, tiveram conduta exemplar e respeitosa durante o ato. Abre aspas, os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena compareceram desde o início, tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas, liberdade, anistia e equilíbrio entre os três poderes. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso,
com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros, e não foi permitido por questões óbvias, fecha aspas, escreveu o ex-presidente Jair Bolsonaro na mensagem, a qual a coluna teve acesso. Gente, então assim, a gente viu aí, né, que o Bolsonaro, segundo aqui o jornal Metrópolis, ele criticou o Marçal por fazer palanque na Paulista. A coisa pegou fogo porque Marçal está disparando nas pesquisas. Agora é interessante observar que, embora ambos sejam de direita, parece que Bolsonaro está mais inclinado a apoiar os nomes como Nunes e o Tarcísio. E o que isso nos mostra, né? É claro que o Bolsonaro está defendendo o seu grupo político, que é natural em qualquer disputa. Mas será que ele está certo em detonar um candidato de direita que está crescendo assim abertamente? O Marçal ele tem ganhado uma grande popularidade e isso não pode ser ignorado. Ele representa uma nova alternativa dentro do campo conservador que claramente está incomodado. E por outro lado, é compreensível também ver que Bolsonaro quer fortalecer os seus aliados, como Nunes, o Tarcísio. No entanto, a questão é, essas críticas públicas elas podem acabar dividindo a direita em um momento em que a união é crucial. Eu quero saber aí de vocês o que vocês acham em relação a isso. E agora a gente vai trazer mais uma notícia bomba. O Marçal, só trazendo aqui ainda antes de encerrar a matéria, ele disse que foi barrado, né? Ele comentou, no sábado, o Marçal emitiu uma nota à imprensa reclamando por ter sido barrado no trio em que Bolsonaro estava. O candidato que estava em viagem internacional chegou à Avenida Paulista no final da manifestação e ele disse, abre aspas, voltei para o Brasil e fui direto para o ato patriótico na Avenida Paulista, para o qual eu fui convidado pelo próprio presidente Bolsonaro. Eu fui surpreendido com o impedimento do acesso ao caminhão. Essa foi só mais uma manobra frustrada dos desesperados que tentaram me silenciar, mas foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo, fecha aspas, disse aí o Marçal em nota. Então, gente, o clima tá esquentando entre eles, vamos ver o que vai acontecer após essa polêmica, né? E agora vamos trazer a maior notícia aqui, duas últimas notícias eu quero compartilhar com vocês agora, gente, que na minha opinião é uma das mais polêmicas. Saiu aqui no jornal Poder 360, o Nunes Marques deu checkmate no Alexandre de Moraes, gente. Isso mesmo, Nunes Marques, inclusive, deu prazo de 5 dias para Moraes explicar o bloqueio do X. Esclarecimento do magistrado que suspendeu a rede social no país será adicionada à ação que questiona a legalidade no ato. Então, o ministro do STF, Nunes Marques, já deu prazo para Alexandre de Moraes explicar a decisão que levou ao bloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil. O ofício já foi publicado. Segundo o documento, a motivação da decisão deve fazer parte da composição da arguição que foi movida pelo Novo. O mesmo prazo foi dado para as manifestações da Procuradoria-Geral da República e a AGU, que é a Advocacia Geral da União. É muito incomum um ministro dar prazo para outro colega do STF e o Nunes Marques foi sorteado para relatar os dois processos sobre a suspensão do X. O Nunes Marques ele foi indicado na época pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, gente, e é importante a gente já se preparar para o que está acontecendo aí no STF, que é simplesmente histórico. O ministro Nunes Marques dá prazo até para o próprio Alexandre de Moraes e se explica, para ele explicar aí o bloqueio do X, né? Um ministro cobrando explicações de outro ministro do Supremo é algo que a gente não vê todo dia. Está pegando fogo. Vale lembrar que Moraes vem adotando uma série de medidas que muita gente está chamando de autoritárias, como a censura nas redes sociais e até a prisão de manifestantes. E agora, com o Nunes Marques, que tem uma visão talvez política diferente, oposta, né, ao colega, ele foi sorteado relator dessa ação movida pelo Novo contra Moraes e a situação esquentou de vez. É como se dentro do STF estivesse rolando uma guerra interna e o Nunes Marques jogou gasolina no fogo ao exigir essas explicações e ainda dá prazo para o colega se explicar, né? Esse tipo de confronto entre ministros não é comum e talvez, né, a Suprema Corte esteja rachando. Então vamos observar aí de perto. E agora, polêmica mais pesada do vídeo para a gente finalizar. Gente, decreto de prisão. Olha só, Malafaia pede prisão de Alexandre de Moraes em ato na Paulista e disse mais, lugar de criminoso é na cadeia. Segundo o jornal CNN, o pastor também defendeu o impeachment. Além de defender o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele o chamou de bandido, não é de bandido não, mas de criminoso, segundo aqui o jornal.
E isso traz aqui para a gente encerrar essa notícia, uma reflexão aqui importantíssima, né, gente? Essa declaração de Silas Malafaia durante o ato na Paulista, pedindo a prisão do Alexandre de Moraes com a frase lugar de criminoso é na cadeia, foi um movimento ousado e bem arriscado, na minha opinião, porque sabemos que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, ele tem utilizado amplamente o seu poder para combater o que considera ameaças ao Estado de Direito, como vimos no caso de manifestantes de 8 de janeiro, e se ele mandou prender essas pessoas por suposto ataques à democracia, nada impede que ele veja na fala de Malafaia uma ameaça semelhante e, consequentemente, decrete aí a sua prisão. Inclusive, muitos acreditam que possa ser, nessa segunda-feira, já no início da semana, ele possa decretar uma prisão do Malafaia. Então, não é só o Malafaia decretando a prisão dele aí, pedindo pro povo ajuda pro impeachment. Malafaia, ele colocou o dedo na ferida ao chamar o Moraes de criminoso publicamente, né? Ele não apenas expressou a opinião de muitos que veio o ministro como alguém que extrapola os limites do poder, mas também se arriscou seriamente. O Alexandre de Moraes já mostrou que não hesita em usar o seu poder para se proteger de ataques ou críticas que julga perigosas, né? Então é bem possível que ele interprete essa fala como uma incitação ou uma ameaça à sua autoridade. Se ele foi capaz de mandar prender centenas de pessoas no dia 8 de janeiro, sob justificativa de proteger a democracia, o que impede ele de fazer o mesmo com Malafaia, alegando discurso inflamado ou tentativa de desestabilização. Então estamos diante de uma situação delicada, onde a liberdade de expressão e o uso do poder judiciário estão em constante colisão. A gente precisa entender aí, Malafaia foi corajoso ou foi imprudente na sua opinião? Até que ponto essa fala pode gerar consequências aí para ele? Então vamos saber disso já provavelmente nos próximos dias e eu estarei aqui para atualizar vocês. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixa o joinha, compartilha e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Um beijo e até o próximo encontro.